agora começar a fazer essa prova, que é para vocês verem um pouco do estilo e conhecer como que eu faço uma aula de correção de prova, né? Então, aqui, ó, nós temos a questão, a prova de Uberlândia, tá? Do DEMAI. E foi uma prova recente que eu peguei. E então, vamos lá para a gente começar. Primeira coisa, quando você for fazer uma prova, geralmente a banca coloca 2 ou 3 textos. Então, textos de natureza diferente, o que eu oriento para vocês, pegou a questão de interpretação de texto, você vai lendo o texto, faz a primeira leitura, depois que fizer a leitura, você volta observando alguns tópicos que está pedindo nos enunciados, tá? Então, eu acho que isso aí é muito importante, tem que fazer uma primeira leitura. Então, vamos lá para o texto 1, que é do livro do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. Muito legal esse livro, por sinal, muito bom. Então, vamos lá. Só Gabriela parecia não sentir a caminhada. Seus pés, como que deslizando pela picada, muitas vezes aberta, na hora, a golpes de facão, na mata virgem. Como se não existisse as pedras, os tocos, os cipós emaranhados. A poeira dos caminhos da caatinga a cobrira tão por completo que era impossível distinguir seus traços. Nos cabelos já não penetrava o pedaço de pente, tanto pó se acumulara. Parecia uma demente perdida nos caminhos, mas Clemente sabia como ela era deveras, de verdade, né? É um vocabulário mais arcaico. E o sabia em cada partícula em seu ser, na ponta dos dedos e na pele do peito. Quando os 2 grupos se encontraram no começo da viagem, a cor do rosto de Gabriela e de suas pernas ainda era visível, e os cabelos rolavam sobre o cangote, espalhando perfume. Ainda agora, através da sujeira a envolvê-la, ele a enxergava como a vira no primeiro dia. Encostada numa árvore, o corpo esguio, o rosto sorridente, mordendo uma goiaba. Jorge Amado tem a referência. Aqui nesse trecho, nós temos um trecho de um texto, né? E esse trecho, ele está o quê? Dissertando, tá? Aqui nesse trecho, esse não é o texto inteiro, mas qual é a tipologia? Então, essa questão aqui, a questão 1, tá? Que nós vamos ler, ela trata-se de qual tópico da matéria lá do edital? De tipologia textual e inferência textual, tá? Inferência eu já falo para vocês. Então, aqui tem uma narração. Ele não está dissertando, ele narra e descreve. Porém, o trecho tem predominância da narração. Muito bonito esse texto aqui, esse trecho aqui. Releia este trecho. Ainda agora, através da sujeira, a envolvê-la. Esse lá tá aqui para quê? Esse lá, ele tá fazendo uma referência a alguém aí no texto, né? A uma personagem do texto. Envolvê-la, né? Envolver a Gabriela. Na redação, eu aconselho muito que vocês utilizem os pronomes para retomar os termos, principalmente os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pode usar os retos também, usar os pronomes do caso oblíquo para fazer retomada e não ficar repetindo termo dentro da redação. Então, esse lá está aqui porque ele retoma Gabriela e porque o envolver, o verbo envolve aqui, envolvê-la, a origem dele é envolver, é um verbo terminado em R. Toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z, você pode substituir o referente dele por lo ou lá, tá? Então, é uma dica aqui para vocês. Ele, o Clemente, a enxergava
como a vira no primeiro dia, encostada numa árvore, o corpo esguio, o rosto sorridente, mordendo uma goiaba. Neste trecho, nesse excerto, pode-se identificar a seguinte característica na obra de Jorge Amado. Aqui, gente, nessa questão, o que acontece? Como eu falei para vocês, é uma questão que vai envolver o quê? Sobre qual conteúdo aí do edital. Tipologia, porque você percebeu que é um texto narrativo, tipologia textual, e está relacionando a inferência textual. Eu não falei, mas inferência também cobra. Inferência textual é o quê? Inferir é descobrir uma informação que está no texto, mas não está escrita claramente no texto. Então, são informações que aparecem de forma implícitas. Implícita é o que está subentendido e explícita é o que está claro no texto. Então, inferência textual é aquilo que está implícito, ou seja, não está escrito, mas você consegue descobrir essa informação. Aqui no texto que ele colocou para a gente, ele deu alguma característica da personalidade de Gabriela. Ele fala como que era Gabriela, a personalidade dela. Ele não fala, ele dá algumas características físicas. Porém, inferindo sobre a visão do Clemente, né, a respeito da Gabriela, aqui ele fala, o Clemente, o Jorge Amado, ele tem muito esse perfil de sensualidade. A Gabriela era muito sensual. As personagens dele, né? E aqui ele fala do Clemente, né? Ele lembrava da Gabriela de como ela era de verdade, né? Ele falou de um jeito aqui que eu achei tão interessante. Aqui ele diz assim: Clemente sabia como ela era deveras e o sabia em cada partícula de seu ser. Cada partícula de seu ser foi a única parte do texto aqui que ele deu uma brechazinha para falar sobre a personalidade dela, muito sutil. Não tem essa informação no texto. Na ponta dos dedos e na pele do peito. Isso aqui ficou bem erótico, né? Na pele do peito. E aí, ele fala aqui, ó, a cor dos cabelos, a cor do rosto, a cor do rosto, das pernas, que ainda estava visível, ela andava mostrando as pernas um pouco, os cabelos que rolavam sobre o cangote, espalhando perfume. E aí, ele vem falando aqui, ó, o corpo esguio, o rosto sorridente, mordendo uma goiaba. Então, por esses traços narrativos, nós sabemos que a característica da personagem é o quê? A sensualidade. A questão não estava difícil, mas você pode encontrar, você tem que aprender aqui como que você localiza uma informação o quê? Implícita. Aqui no texto não fala que ela era sensual, que ela era isso, que ela é aquilo, tá? Então, aqui, ó, a primeira opção, a pobreza de Gabriela, que reside em sua condição de sertaneja, essa questão da pobreza, ele começa a falar lá no início do texto, né? Que as características do corpo dela lá, mas pobreza não é característica do ser, né? Intrinsecamente, não é traço de personalidade, é condição social. A serenidade de Gabriela, que reside em seu conformismo muito fora, a sujeira de Gabriela, e a sensualidade de Gabriela, que reside em sua simplicidade. Então, ele mostra aqui uma sensualidade muito grande dessa personagem, e essa sensualidade, ela apareceu de forma simples, tipo, ela comendo uma goiaba, ela sorrindo, ela encostada numa árvore. Isso mostra coisas simples, que a sensualidade dela, ela mostra essa sensualidade de uma forma simples. Na hora que eu estava lendo, que eu fiz a prova antes, né, me veio até na cabeça como que era isso.
As personagens do Jorge Amado têm esse perfil mesmo. Tem a Tieta, tem a... Eu não lembro se a Tieta é dele, mas eu acho que é dele sim. Tem a Dona Flor. Então, a resposta é D, tá? D de Deus ajuda quem estuda. Na questão número 1, tem alguma dúvida? Podem mandar no chat, por favor. Escreve, por favor. Então, a questão 1 abordou os seguintes tópicos: tipologia textual e inferência textual, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Eu vou continuando aqui e eu leio depois. Questão 2. Releia o trecho a seguir. A poeira dos caminhos da Caatinga a cobrira tão por completo que era impossível distinguir seus traços. Aqui tem a palavra seus. E tem muitas questões, gente, relacionadas à referenciação textual. Qual que é o tópico dessa questão? Aqui a gente vai falar de referenciação. Referenciação textual e conexão textual, coesão textual. Essa conexão, essa coesão, ela é feita por meio de algumas classes gramaticais. Pode ser os pronomes, como os demonstrativos, pode ser os pronomes relativos, pode ser os advérbios, podem ser tem várias expressões que sugerem para a gente essa coesão, tá? Então, aqui, ó, o pronome seus refere-se a quê? Seus traços. Então, voltando aqui ao texto, essa questão estava relativamente fácil. A poeira dos caminhos da Caatinga a cobriram tão por completo que era impossível distinguir seus traços. Traços de quem? Da Gabriela, tá? Então, aqui, ó, da Gabriela. Essa questão está relacionada a esse tópico. E aí, eu vou te dar um exemplo aqui, até já usei ele em algumas aulas, mas me veio aqui agora, para vocês entenderem essa conexão. Quem está aí que já viu esse exemplo em algum momento, por gentileza, deixe os colegas responderem. Vocês podem responder, mas aí deixe os colegas responderem, que eu acho que algumas pessoas já sabem a resposta. Então, nós temos aqui jovens escolarizados e crianças que não tiveram acesso à educação formal merecem o apoio do governo. É um tipo de questão de coesão, de referenciação, estilo essa questão 2 aí. Só que aqui, ao invés da gente usar os seus, a gente usou o que, que o que aqui está na função de pronome relativo. O que eu quero que vocês me respondam? A qual termo o que está se referindo? Ou a qual termo ou a quais termos o que está se referindo? Aqui, no caso, é só para vocês terem projetar para vocês essa questão da referenciação. Os seus aqui está se referindo a Gabriela, né? No caso, os traços da Gabriela. No caso aqui, se não fosse essa questão, se fosse essa de baixo, se fosse essa do quê? Qual opção que vocês marcariam, tá? A qual termo que estaria se referindo? Então, eu vou colocar a opção aqui para vocês, ó. Jovens é mais ou menos assim que cobra, tá? Para vocês entenderem. Vou montar aqui umas 3 opções só. Tem umas assim mesmo na prova.
Ó, essa aqui seria a questão. Mais ou menos dentro desse enunciado que eu falei. Qual vocês marcariam? Joga aí para mim no chat para eu ter uma noção. Uma pessoa sugeriu letra A. As demais. Vocês não ficam dormindo aí enquanto tá assistindo a aula, não, né? Letra A, letra A. A maioria tá marcando. Podem continuar, por gentileza. Respondendo aí. A Marina colocou D, a Isabel B, a Patrícia A, Eneida A. A maioria colocou letra A. Então, vamos entender essa questão aqui. É uma questão que ela perpassa por uma interpretação também. Eu sou apaixonada com esse exemplo. A gente tem umas coisas que leva para toda a aula, né? Eu sempre gosto de trabalhar esse exemplo. Tem outros também nesse estilo, mas esse aqui é porque eu já decorei. O que acontece aqui? Nós temos o seguinte: jovens escolarizados e crianças que não tiveram acesso à educação formal merecem apoio. Se os jovens são escolarizados, pressupõe que eles já tiveram acesso à educação formal, concordam? Então, no caso aqui, os jovens escolarizados tiveram acesso à educação formal. Então, no caso, eles estão fora. Essa informação aqui, ó, não tiveram acesso, contradiz essa aqui, tá? Então, no caso aqui, o que vai retomar apenas o quê? Crianças. Crianças que não tiveram acesso à educação formal merecem apoio do governo. Jovens escolarizados, não por causa dessa ideia. Aí alguém colocou B, o Marcelo colocou B. Esse tipo de questão, ele gera muita dúvida mesmo. Consegue entender? Aqui, o que acontece? Dá para ficar com dúvida mesmo. O que ele retoma, o que é pronome relativo, ele retoma substantivo e outro pronome. Nesse caso aqui, escolarizados é adjetivo. Por que então não vai ser jovens e crianças? Não vai ser jovens e crianças porque, embora aqui não esteja escrito escolarizados, aqui na frase está escrito que eles são escolarizados. Então, você sabe que ele já teve acesso à educação formal. E aqui o texto diz que só merece apoio do governo quem não teve acesso à educação formal. Então, a resposta aqui é o quê? Crianças. Tá? Cuidado aí com a interpretação. Questão de referenciação textual é danada. Essa aqui dessa prova estava até simples. Vou só ajeitar aqui que meu ouvido já começa até a doer com esse microfone. Mas ele é o melhor que tem para dar aula, gente. Esse microfone que ele não falha. Ele é feio, mas ele é eficiente. Esse de lapela, esse que é microfone raiz, né? Eu brinco que o de lapela é Nutella, ele é bom só para fazer live. Pouca gente ali no Instagram. Entenderam aqui quem errou? Por que é crianças? Então, crianças que não tiveram acesso à educação formal merecem apoio do governo. Jovens escolarizados já têm educação formal, já passou pela escola. Aí é a questão da interpretação. A Fundep, ela é danada. Essa banca, ela é danada. Tinha uma pessoa que ficou com dúvida, qualquer coisa, manda aí. Ok. Então, ó,
prestar atenção aí no que vocês estão. Pensei nessa resposta, mas imaginei a frase toda. Renata, a gente vai muito no automático. É porque você certamente já está estudando e sabe que o que retoma o termo antecedente. Então, você pensou em tudo. A banca também pensa que você vai pensar isso. Por isso que tem que ter essa maldade, né? Beleza, então, a questão 2 eu improvisei outra aqui. A resposta da 2 é B de bola, então o tópico é de referenciação e coesão textual, tá? Para vocês estudarem aí. Questão 3, essa questão aqui foi grande, foi maior que o texto, né? Ô questãozinha grande. Sobre qual matéria que é a questão 3, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, a questão 3 é sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? Intertextualidade é projetar um texto em outro texto. O tema é assim, ó. Existe um tema, um texto que tem o tema violência contra a mulher. Então, beleza, lá na prova tem o texto violência contra a mulher, um artigo de opinião. Aí a Adélia Prado vai, faz um poema sobre violência contra a mulher. A Tarsila do Amaral pinta um quadro sobre violência contra a mulher. O Shakespeare faz uma peça teatral sobre violência contra a mulher. Então, é projetar um texto em outro texto, tá? O assunto é o mesmo, mas ele foi abordado em vários gêneros textuais, em várias situações, em vários contextos situacionais, como está pedindo aqui na questão. Isso que é intertextualidade. E aí, ele vem aqui só livro clássico, né, gente? Eu achei muito interessante essa questão aqui. Eu já li alguns, mas na época de faculdade eu não reli os livros para dar essa aula, mas eu pesquisei. Vamos lá, então. Todos os excertos a seguir, retirados de distintas obras literárias brasileiras, coincidem em contexto situacional com esse trecho da obra Gabriela, Cravo e Canela. Exceto. Qual que é o exceto? Então, aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, que é um tipo de questão grande, mas que a gente não pode perder uma questão por conta de preguiça de fazer, tá? E tem que fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. Voltou aqui no texto da Gabriela, você consegue entender que é um texto narrativo, que é um texto que fala do sertão. Você não sabe direito que sertão, mas você sabe que está numa situação de muita vulnerabilidade, que é um clima muito seco, né? Então, você sabe que é no sertão. Aqui tem poucas informações aqui, mas a gente já sabe. Pessoas que andavam sem chinelo, sem sapato, né? Aí fala aqui da Mata Virgem. Olha que interessante. Tinha cipó, tinha poeira. Aí tá aqui falando da caatinga, né? Que a caatinga a gente já sabe aí que é um clima muito seco, muito árido. E aqui tem algumas informações, aqui, algumas descrições que dá pra gente uma noção desse ambiente, né? E aqui também é uma informação, cabe um pouco de informação implícita, porque não está tudo escrito. Muita coisa você vai ter que descobrir pelas pistas que o texto está te dando. Então, aqui a gente já, nesse texto 1, nós já temos mentalmente o quadro desse ambiente, o lugar que estava, e o lugar que ela estava e o lugar que ela está. Porque antes dessa viagem, eles estavam num lugarzinho até melhor. Depois, eles foram atravessar, né? Foram fazer uma viagem aí. Então, aqui nós temos uma noção do ambiente, da situação, todo esse contexto. E aqui na questão 3, ele vem pedindo para a gente que todos os trechos aqui embaixo são contextualizados, são relacionados com o texto da Gabriela, né? Então, exceto um. Então, vamos ver aqui na letra A. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela, preparava lentamente, adiara, tornara a prepará-la e só se resolvera a partir de quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério, não o prendia àquela terra dura.
acharia num lugar menos seco para enterrar-se. Vidas secas. Esse livro é muito bonito também. É uma família que sai lá do sertão onde eles moravam e ele faz uma referência da vida que ele tinha com um cemitério. Era um lugar muito seco. Aqui ele fala, tá vendo? Um lugar menos seco. Essa expressão aqui já te dá para fazer a intertextualidade com o texto da Gabriela. Então, não é essa a resposta. Letra B. Pela beira da estrada, via-se apenas peças esparsas de equipamentos, mochilas e espingardas, cinturões e sabres, jogados a esmo por ali afora, como coisas imprestáveis, inteiramente só, sem uma única ordenança. O coronel Tamarindo lançou-se desesperadamente. O cavalo a galope pela estrada vanguarda, e a artilharia ficou, afinal, inteiramente em abandono, antes de chegar ao Angigo. Os jagunços lançaram-se sobre ela, era o desfecho. O capitão Salomão tinha apenas em torno meia dúzia de combatentes leais. Aqui na letra B, a gente tem um contexto de guerra, não um contexto relacionado a clima, tá? Relacionado à natureza, ambiente seco, empoeirado, fome, pobreza, nem a situação de clima e nem a situação social. Aqui a gente tem um contexto de guerra, tá? A resposta é a letra B. Vamos ver a C aqui. Uma ressurreição do cemitério antigo, esqueletos radioativos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos no arrastão dos maus fardos. Não tinham sexo, idade, nem condição, nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Pronto, falou de retirante, você já sabe o que é. Está relacionado com o sertão, está tudo relacionado com o texto aí da Gabriela. Aqui, ó, o X dessa alternativa aqui era essa fala aqui, ó. E falou. Quando ele chega aqui nos retirantes, foi que você fez que dava para fazer uma conexão mais objetiva, tá? Então, essa aqui não é por isso. Falou de retirante, tem a ver lá com a Gabriela. O pequeno ia no meio da carga, amarrado por um pano aos cabeçotes da cangalha. Esse aqui ele já está mais fácil de perceber. De vez em quando levantava a mãozinha aos olhos e fazia ha-ha-ha, numa enlouquecida tentativa de choro. Cordulina chegava-se a burra para o consolar, ajeitava-lhe o chapéu de pano na cabeça. Chico Bento fechava a marcha com o cacetete ao ombro, do qual prendia uma trouxa. Na primeira noite, arranjaram-se numa tapera que apareceu junto da estrada como um pouso, que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. Novamente, esse livro aqui é muito bom, o 15, da Raquel de Queiroz. Então, a resposta que o exceto é a letra B de bola, ok? Questão grande, né? E muito bem organizada, muito bem feita. Bom, então ele vem, aqui ele trouxe o Jorge Amado, que é uma literatura mais clássica. E na questão no texto 2, que é para a questão de 4 a 6, ficou tranquila essa questão aí? Qualquer dúvida, vocês me falam. E mesmo se eu não lembrar de perguntar, vocês me falam, tá? Aqui na questão, então eu coloquei aqui que é intertextualidade, inferência, embora a questão, quando você vê aqui retirante, você já tem mais ou menos uma noção, né? Não está tão implícito assim. Na questão 4, nós temos aqui... Eu deixei as letras maiores, gente, para ficar mais fácil para vocês na hora do compartilhamento. Questão 4. Aí ele trouxe aqui, eu não colei na prova, eu colei aqui só as alternativas, mas vocês estão com a prova e me passou, eu não percebi que eu não tinha colado.
Mas eu tô com ela aqui. Aqui no texto 2, está falando sobre literatura de cordel. O que é uma literatura de cordel? É uma literatura popular que ocorre em relatos orais. Tá? São os cordelistas, eles contam a história. Eles contam nas praças. Isso ainda, não sei se hoje como que tá, mas isso era muito do Nordeste do Brasil, tá? Esse tipo de literatura. Faz tempo que não via a chuva cair sem parar, vendo a terra encharcada sem o sol avistar. No sertão se faz festa quando esverdeia a plantação. Quando sair a cor cinza, nós dá pulo de emoção. Quando sair a cor cinza, nós dá pulo de emoção. Porque não há nada mais lindo do que ver todos os meninos se molhar no terreirão. Os velhos vira menino. Naquela grande diversão, hoje, assim que me sinto, então pra chuva partindo, pulando, correndo e rindo, agradecendo e me divertindo, porque fazia tempo que aqui não tinha chuva para molhar o chão. Ezequiel Fernando, é um texto cordelista. Sobre a literatura de cordel, assinale a alternativa incorreta. Então, tá aqui. Deixa eu desmarcar aqui, que eu deixei tudo em negrito. Esse tópico aqui fala também sobre... A questão 4 é sobre gênero e tipologia textual. Então, aqui está pedindo a incorreta, tá? Está pedindo aqui não está correta. Trata-se de um gênero textual tipicamente popular, difundido principalmente no norte e nordeste do país. Sim, o cordel é norte e nordeste. Por ser um gênero literário informal, a literatura de cordel não apresenta métrica e rima. Falso. O fato dela ser informal, ela é informal por quê? Ela é informal porque ela pode ser escrita como ela é, sem se apegar às normas gramaticais. Ela pode ser cantada, ela pode ser pela oralidade, assim como ela pode ser escrita, mas ela pode ter métrica e ter rima, sim. Tá? A informalidade não tem nada a ver com a constituição do gênero. Então, é a letra B. A presença da oralidade dos elementos regionais é marcante na obra desses gêneros textuais. Sim, a presença da oralidade e do regionalismo são características. São poetas que cantam a própria cultura. Tá? É muito interessante. Quando na faculdade eu fiz um trabalho de literatura de cordel, foi muito lindo. É uma valorização, né? A linguagem coloquial é amplamente utilizada pelos autores do gênero textual. A linguagem coloquial. Por quê? Porque não é um tipo de literatura regionalista característico de uma determinada cultura. Então, a linguagem coloquial, geralmente, ela é muito característica de pessoas que não tiveram um acesso à escolaridade mais avançado. Então, eles contam as coisas do dia a dia com os recursos educacionais que eles possuem. Tá? E isso não quer dizer que está errado, é apenas coloquial. Aqui no texto mesmo, nós vimos... no texto eu não compartilhei, mas aqui nós vimos alguns desvios de concordância verbal. Né? Então, ele fala assim, ó, os véi vira menino, os meninos se molhar no terreirão. Né? Então, são características da oralidade. Tá certo? Então, aqui a resposta é B de bola. Questão 5. Deixa eu tirar aqui esse negrito. Questão 5. Releia o trecho a seguir. Porque não há nada mais lindo do que ver todos os meninos se molhar no terreirão, os véi vira menino. As alterações efetuadas adequaram as estrofes à norma padrão, exceto em... Essa questão, ela vai tratar-se de algumas questões, que é concordância,
concordância verbal, verbo haver e a diferença e a ortografia. Mas e mais, tá? É isso que é relacionado a essa questão aqui. Então, vamos lá aqui para a gente ver. As alterações efetuadas adequaram as estrofes à norma padrão, exceto em. Essa aqui, a resposta é a letra A. Desculpa, gente. Essa aqui é a letra C. Espera aí. Essa explicação aqui, desculpa, gente, essa explicação que eu coloquei aqui não é da questão 5. Eu vou só copiar ela aqui embaixo. Quem tiver copiado, rabisca aí, eu confundi. Essa aqui é da 6. Essa aqui da 5 é concordância, tá? É só concordância. É concordância e verbo haver. Não tem aqui a questão do mas. Essa aqui é a letra C, tá? E aí a gente já vai comentar as alternativas. Aqui ele fala assim, ó. Do que ver todos, menino. Aqui tá meninos, então aqui teria que ser o quê? Meninos. Se molhar no terreirão. Nesse caso aqui, ó, a letra C fala o quê? Se molhar no terreirão. Então, em questão da concordância, da norma padrão, como que teria que ser? Se molharem, tá? Então, aqui no caso, teria que ser os meninos se molharem no terreirão. A regra geral de concordância verbal, tá? A regra geral, isso aqui é relacionado à regra geral, é que verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá? A regra geral é essa. Então, a resposta é a letra C de Cristo. Vamos agora para a questão 6. A questão 6 está assim. Releia o trecho a seguir. Porque não há nada mais lindo a 5 é porque ele fala sobre a questão da concordância verbal. O que é a concordância? A concordância é a relação do verbo com o núcleo do sujeito. Não, aqui você vai concordar, você vai olhar o trecho. O que acontece? Eu não falei do verbo haver, também eu já vou voltar à sua dúvida e vou falar. O que acontece? A regra geral é, o núcleo do sujeito concorda com o verbo, certo? No caso aqui, o que acontece? As alterações efetuadas adequaram as estrofes à norma padrão, exceto a letra C. Por quê? Se molhar no terreirão. Quem que molha? Os meninos. Entendeu? Os meninos. Então, aqui, a gente já viu que, por isso que eu falei no início da explicação, para você responder, você vai olhar somente o trecho, mas você tem que olhar o contexto. Não tem como você responder com a mente fragmentada só na frase. Porque aqui, o que acontece? Do que adianta ver todos os meninos, aqui você viu que tem um desvio gramaticais. Então, você já viu que aqui o correto não é menino, é meninos, porque está concordando com todos. Então, meninos se molharem. Né? Então, é por isso que aqui ficou a letra C, porque está referenciando a meninos. Que o meninos, a gente sabe que aqui teria que ser meninos, porque tem o todos. Ok? Mais ou menos, você entendeu?
Porque aqui, ó, na letra B, ele explica, ele fala assim, do que ver todos meninos. Aqui ele fez a correção, a concordância ficou ok. Na letra A, ele fala, porque não há nada mais lindo. O verbo haver, no sentido de existir, ele fica sempre no singular. Então, tá correto. Aqui a correção ficou correta, porque ele colocou todos meninos. Na letra D, os velhos viram meninos, velhos viram, e só aqui na letra C que ficou errado, porque deveria ser o quê? Se molharem, os meninos. E aí, agora que eu acho que eu entendi sua dúvida também, porque você viu aqui menino, aí você deve ter pensado, não, então é molhar mesmo. Mas pelo contexto aqui, pelo todos, aqui deveria ser meninos. Então, a gente vai fazer uma concordância com uma correção que mentalmente a gente faz aqui, ó. Essa questão, ela realmente não estava muito simples. Então, a resposta é a letra C, tá bom? Seguindo aí a questão 6, aí nós vamos ter aí, ó. Releia o trecho. Porque não há nada mais lindo. Esse mas aqui já foi colocado de forma inadequada, tá? Não é nada mais lindo. É nada mais lindo, né? O mas, ele tem um sentido. O que é o mas? O mas é uma conjunção coordenada sindética adversativa, tá? Isso que é o mas, uma conjunção coordenada sindética adversativa. Essa conjunção, ela dá a ideia de adversidade. Então, aqui no caso, ele colocou o mas ele deveria ter colocado o mais. O mais é o quê? O mais é um advérbio de intensidade que opõe-se a menos. Então, ó, porque não há nada mais lindo. Então, é por isso que eu coloquei aqui que essa questão é de mas e mais, tá? Do que ver todos meninos, aqui novamente tem a questão de concordância, se molhar no terreirão. Os véi vira menino. Aí vamos ver aqui o que ele pergunta. Nesse excerto, há algumas palavras que, de acordo com a norma padrão, estão grafadas equivocadamente. No entanto, em uma delas, essa variação ortográfica muda sua classe gramatical. Aqui nós temos essa aqui, a resposta é a mas. É mas e véio. Porque o mas, nós já entendemos aqui no texto o que aconteceu com ele. Ele foi usado no sentido trocado. E o véio é de veio, né? Aqui no texto deveria ser o quê? Velho. Só que em vez dele falar velho, ele falou véio. E véio é o mesmo que veio, de verbo. Então, foi isso que aconteceu. Ele fez essa troca aí. Os velho vira menina. A gente entendeu que ele quis falar velho, mas velho e veio é escrito da mesma forma. E a palavra velho não existe. Existe veio. Se eu quero escrever velho, eu tenho que escrever velho. Na verdade, o que eu tenho visto aí, tem adolescente que escreve véi, né? V-E-I. Vocês entenderam aqui a questão do velho com veio? Aqui deveria ser velho. Muito bem feita. E uma questão que parece relativamente simples, né? E deu para abordar alguns tópicos aqui, que é a concordância, né? Que é, no caso aqui, verbo haver não, porque o verbo haver era da outra. Deixa eu tirar ele daqui. Concordância e ortografia mas e mais. Mas para você saber o que é o mas e o que é o mais, você tem que saber outras coisas também. Então, aqui, letra A, ok? Vamos ver a próxima. Questão 7. Na questão 7, tem o textinho aí, que é um diálogo entre a Gabriela e o seu Nassib, que tem aí, inclusive, aí do que se trata essa questão também é de gênero textual. O gênero cai muito. Aqui a gente tem um diálogo, que é um texto diferente. Nós tivemos um fragmento, nós tivemos um cordel, e agora temos um diálogo diferente,
até um pouco dos que eu falei. Aí ele vem e diz, Bié, que é Gabriela. Bié é o apelido da Gabriela. Seu Nassib. Por que seu Nassib? Sou seu marido, não seu patrão. Ela sorriu, arrancou os sapatos, começou a arrumar os pés descalços. Ele tomou-lhe da mão, repreendeu. Não pode mais não, Bié. O quê? Andar sem sapatos. Agora você é uma senhora. Assustou-se. Posso não? Andar descalça de pé no chão? Pode não. E por quê? Você é uma senhora de posses, de representação. Sou não, seu Nassib, sou só Gabriela. Vou te educar. Tomou-a nos braços, levou-a para a cama. E aí ela responde, moço bonito. Certamente ele não foi bater nela, né, gente? Com certeza não foi, né? Porque senão ela não ia estar lá, moço bonito. Reticências, né? O que a gente infere aí dessa parte? Eu acho que ele não foi bater nela, não. Essa parte aí, vou te educar, educar dá uma ideia de apanhar, né? Ganhar uma chinelada. Sei não, eu acho que essa educação aí não foi isso não, viu? Mas enfim, né? Tem as reticências aqui. As reticências presentes no texto foram usadas para, no excerto. Para que usa-se uma reticência, gente? Sinal de pontuação. Reticências é que tem uma continuação. É para deixar essa subjetividade aí na mente do leitor. É para que ele possa realmente imaginar o desfecho, né? É continuação. Reticências é continuação. Então, aqui na letra A, letra B, isso aí, muito bom. Então, aqui, identificar citação de terceiro, quando usa-se citações de terceiros dentro do texto, que a gente chama de argumento de autoridade, usa-se aspas, tá? Não usa-se reticências. Então, é para indicar a continuação de um fato ou fala. Gabriela viajou, acabou com os pés na viagem, aí quando ela arruma um par de sapato, ela não quer continuar andando com o pé no chão. Indicar dúvida no que foi ou que ainda será dito. Não indica dúvida. Aqui, essa questão que eu falei para você sobre o educar, não é dúvida. É interpretação. Aconteceu. O fato é que ele disse, eu vou te educar. Tomou-a nos braços, levou para a cama. O fato aconteceu. Não tem dúvida nisso. Agora, o sentido disso aí é que a gente vai avaliar de acordo com o texto. Então, não está indicando dúvida, não. Ele foi educá-la. Agora, o que aconteceu ali é que eu comentei com vocês. Interromper uma fala ou pensamento, não. Resposta B de bola. Ok? Agora que nós temos uma questão de figuras de linguagem. Ai, gente, desculpa. Me deu um soninho. Essa semana eu trabalhei demais. Essas divulgações, esses cursos, essa PF, PRF que também adiou e o pessoal fica querendo aula. Mas tá bom, né? Quando a gente está trabalhando, tá bom. Vamos lá, então, para a questão 8. Aqui na questão 8 está assim. Posso não andar descalça de pé no chão? A seguinte figura de linguagem pode ser percebida na expressão em destaque. A expressão em destaque é posso não, tá, gente? É porque eu negritei tudo aqui, ó. A expressão é posso não. Mas quem já baixou a prova, que eu mandei a prova antes, é essa expressão que está em destaque. É uma hipérbole? O que é uma hipérbole? Hipérbole cobra bastante. A hipérbole é um exagero. Estou morrendo de sede. Eu falo que a hipérbole é feminina, né? Que nós somos exageradas. Mulheres, geralmente, nós somos exageradas. Falei 1000 vezes, eu vou te matar. Que mãe nunca falou isso, hein? Eu vou te matar, capaz que mata. Então, nós temos a hipérbole, que é exagero. O hipérbato é trocar
a ordem das palavras nas frases, é a ordem inversa. O que acontece? Nós temos uma ordem direta, vou colocar isso aqui, a gente tem a ordem direta e temos a ordem inversa dos termos dentro da frase. Quando a gente faz essa inversão, dentro da questão das figuras de linguagem, ocorre um hipérbato, por isso que essa aqui é a resposta. Ó, posso não? Como que seria essa frase? Essa frase é assim, ó, a ordem direta dela, eu não posso. Né? Ali a gente tem o eu, que é o sujeito. Então, aqui, o não, a ordem da frase seria essa, tá? Então, ela inverteu. Por isso que é um hipérbato. Houve uma ordem, uma mudança na ordem das palavras, da ordem direta para a ordem inversa. Eufemismo é suavizar. Eu brinco que o eufemismo é a linguagem dos homens. Os homens gostam de suavizar, né? Não, era só uma amiga. É só uma brincadeira, tá, gente? Estou só brincando. Nem todo homem faz essas coisas assim, não. Ah, era só uma amiga. Uma amiga, não, eu só fui ali, fiquei só um tempinho, ficou 3, 4 horas fora de casa. Então, o eufemismo, ele é para suavizar as expressões. Ao invés de falar ela morreu, fala ela foi morar com Deus. Ele roubou, ele enriqueceu por meios ilícitos. Tá? Isso que é o eufemismo. A 7 é a B de bola. Tá marcadinha aqui, tá? Anáfora é uma repetição de uma palavra com sentido de ênfase. Então, a anáfora é repetição. Quando repete-se uma palavra, uma expressão com sentido de ênfase, para enfatizar. E deixa eu só ver onde que eu guardei esse exemplo. Para eu colocar para vocês aqui, a anáfora é repetição de uma palavra para enfatizar. Então, eu falo assim, ó. Este amor que tudo toma, este amor que tudo move, este amor que Deus nos dá. Então, aqui, ó, é isso que é uma anáfora, é quando repete palavras. Então, aqui a gente tem a palavra o este e tem a palavra amor, tá? Então, aqui no caso, a resposta é a B de bola. Vamos ver agora a questão 9. Então, essa questão 8 aqui é sobre figuras de linguagem, tá? Como eu falei para vocês. Tem que estudar. Questão 9. Deixa eu desmarcar, porque senão a gente não marca a resposta. E o tempo voa. Já estamos com 1h30 de aula. Questão 9. Nesse texto, é possível identificar. Então, vamos lá para a questão 9. Letra A. A obediência da protagonista quando recebe orientações do marido sobre as regras que a permitirão ser considerada uma senhora da sociedade. Entre eles, a submissão ao chefe da família por tratá-la como seu nascibe. De jeito nenhum, gente. Essa questão foi tendenciosa. Ela chama ele de seu nascibe por um costume.
Mas ela não se mostrou submissa, não. Inclusive, ele até falou que ia educá-la. Ela questionou ele por que ela deveria andar de sapato. As mulheres, nessa época, nem questionavam. Mandou usar, ela já colocava. Ela questionou. Ela falou que ela questionou, ela argumentou que ela não queria. Ela não está obediente, não. Seu Nassib não é porque ele era chefe da família, tá? Não, essa obediência que eu não vi de jeito nenhum. A infantilidade e o comodismo da protagonista, ao não argumentar a favor de sua liberdade e a suscetibilidade do marido, que desconsidera o traço fundamental da liberdade de Gabriela, a fim de ajustar-se à sociedade. Não, ela não é infantil nem acomodada, ela é ela mesma. E ela argumentou sim. Ela argumentou e ela não é acomodada e nem infantil. Ela é assim, ela quer ser daquele jeito, livre. Viver do jeito que ela gosta. Sem regras, né? Sem regras sociais. Letra C. Isso. Letra C. Muito bem. A resposta é essa letra aqui. Essa questão aqui, antes da gente falar, que eu lembrei de colocar, ela também é sobre inferência textual. Letra C. Um cenário ambivalente em que se ressalta a importância de um status social alcançado por meio do cumprimento de regras e a simplicidade da protagonista que preza por sua liberdade, em detrimento de ser considerada senhora de representação. Letra C. A mudança na essência de Gabriela, que opta por agir conforme as imposições da sociedade sem questionamentos, como no caso da obediência inquestionável às ordens do marido. Letra C. Questão 10. A inferência, nós vimos 2 ou 3 questões aqui sobre isso, né? A inferência é você identificar uma informação que não está escrita claramente no texto. Eu vou voltar aqui na questão 2, acho que é a questão 2 que você vai entender, nós tentaremos te explicar melhor. Aqui na questão 1, a pergunta é o seguinte: nesse excerto pode-se identificar a seguinte característica da personagem. Aí aqui a resposta era a sensualidade de Gabriela, que reside em sua simplicidade. O texto não fala a hora nenhuma que a Gabriela é sensual. Entende? O texto não fala que ela é sensual. Como que nós chegamos a essa resposta? Porque o texto nos deu algumas pistas que nos mostram que ela é sensual e simples. Então, quando você infere alguma coisa, inferir é você encontrar uma informação que não está escrita claramente no texto, mas que você consegue identificá-la. É igual eu falar assim para você: parei de fumar, felizmente. Quando eu digo parei de fumar, felizmente, qual informação que está subentendida? Que inferência que você pode fazer desse texto? Uma que você pode fazer é que antes eu fumava. Se eu parei de fumar, quer dizer que antes eu fumava. E outra é que eu falo felizmente, é que eu estou feliz. Entende? Então, é isso que é a questão de inferência. É você identificar uma informação que não está escrita claramente no texto, mas que você consegue entender. Conseguiu entender a questão de inferência? A questão 9 é a letra C, tá? Então, é isso. Se eu falo parei de fumar felizmente, quer dizer que antes eu fumava e eu ter parado de fumar agora me fez o quê? Me fez feliz. Combinado? Então, a resposta aqui vai ser letra C. Entendeu sobre a questão de inferência? E o que tem a ver essa questão aqui? Porque lá no texto deles, no diálogo deles aqui, ó, esse diálogo aqui não mostra isso, não fala isso tudo. Mas a Gabriela não fala isso tudo, mas a gente entendeu que ela não está muito afim dessas normas de sociedade, não.
pelo pouco que o diálogo deles nos mostram. Isso que é uma inferência. É você achar uma informação que não está escrita claramente no texto. Ela está subentendida. Ficou entendido? E teve 2 ou 3 aqui. Ok. Questão 10 é uma questão de gramática relacionado a verbos, mais especificamente tempos e modos verbais. Essa banca aqui, ela cobra verbos, é nesse contexto mesmo. Ela cobra mais da parte de verbos, tempos e modos verbais. Eu lembro até que eu fiz uma tabela para as meninas do curso completo. Fiz a tabela para elas identificarem. Eu fiz 2 tabelas para identificar modo, identificar as terminações. Então, em linhas gerais, os modos, a gente tem 3 modos verbais. É o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? O indicativo, ele indica uma certeza. É um fato certo. Eu estudo para concurso. O subjuntivo, ele indica o quê? Ele indica uma hipótese, se eu estudar para concurso. E o imperativo, ele indica uma ordem, estude para concurso. Esses modos são 3 modos, esses modos são subdivididos em tempos verbais. Então, os tempos verbais, a gente tem o presente, o pretérito, né? Então, eu lembro que eu fiz essa tabela que eu expliquei direitinho lá quais são os tempos, as terminações dos tempos. Então, é presente, pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, tá? Então, é sobre essa matéria aqui, essa questão. E aí, ele vem perguntando, deu um trecho e perguntou, os verbos utilizados estão. Então, a gente vai ver aqui, ó. Ela sorriu, arrancou os sapatos, começou a arrumar os pés descalços. Então, vamos analisar esse período aqui primeiro. Então, a gente tem aqui sorriu. Ó, o primeiro aqui é sorriu. Ela sorriu, é fato certo? Ela sorriu. Então, ela fez essa coisa mesmo. Aliás, ela fez esse ato de sorrir. Ela sorriu, sim. Ela arrancou o sapato, sim. É fato certo. Não é se ela arrancasse os sapatos. Ela arrancou. Ela começou a arrumar os pés descalços? Sim. Então, todas estão no indicativo, porque o indicativo é um fato certo. Agora, a gente já viu o modo. O modo é indicativo. Agora, a gente precisa ver o tempo. Isso mesmo, a resposta está correta. E aí, a gente vai ver qual que é o tempo. É presente, passado, pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito. Ó, ela sorriu, então é um pretérito perfeito. É um passado próximo, tá? É um passado próximo e certo. Esses 3, tá. Agora, vamos ver o resto. Ele tomou-lhe a mão e repreendeu. Né? Ele tomou a mão e repreendeu, exatamente, letra A. Então, ele tomou, passado, né? Ele é um pretérito perfeito e repreendeu. Então, a letra A, pretérito perfeito do indicativo.